No vídeo Aprenda Rápido de hoje eu vou te mostrar quanto seu dinheiro pode render daqui pra frente. Também vou te mostrar quanto seu dinheiro poderia ter rendido e quanto que você está perdendo com isso. E mais uma coisa, eu vou lhe mostrar como é importante se diversificar para que você tenha ganhos maiores com um risco um pouco menor. Se isso te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Para começar, eu gostaria de dizer que retornos passados não são garantia de retornos futuros. Ou seja, se você ganhou no passado não significa que você vai ganhar no futuro. Mas a gente vai pegar aí umas métricas de anos passados para a gente ter uma noção de quanto poderia ter ganhado para saber quanto que a gente pode ganhar ainda. E para mostrar para vocês com mais clareza, eu fiz uma planilhinha bem interessante, bem colorida assim, para você poder entender melhor como que funciona essa questão de investimento a longo prazo, diversificação e tudo mais. Vou deixar a planilha aqui embaixo, basta você clicar e fazer o download caso você se interesse por ela. Eu separei aqui para vocês os últimos 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos para você ter noção do quanto que você poderia ter ganhado. Para você entender um pouquinho melhor essa tabela, você tem que entender o que é um índice. O índice nada mais é do que uma média de alguma coisa. No caso do índice do IFIX, é uma média dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Nesse índice a gente tem incluso 96 fundos imobiliários. Mas na verdade na bolsa a gente tem mais de 360 fundos imobiliários. Então é basicamente uma média para a gente ter uma noção de como é que está a situação. O mesmo acontece com o Ibov, é uma média da bolsa brasileira, bolsa de ações. Então para a gente ter uma média aí. Então eu coloquei o ouro, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, o Ibov, que é a média das ações, Bitcoin e o S&P, que é o índice dos Estados Unidos, é uma bolsa americana, tá? Pra gente também ter uma comparação boa aí. Tá, então tá aqui a tabela, se a gente olhar, ó, ouro, IFIX, Ibov, S&P 500 e Bitcoin, ok? Aqui 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e assim que ficou. Por exemplo, se você tivesse investido em ouro nos últimos 6 meses, você teria menos 3,1%, tá? Se você tivesse investido há 1 ano, você teria menos 6,7%, olha só. Mas se você tivesse investido há 3 anos, já seria mais 44%, tá? Então é mais ou menos assim, a gente tem aqui a comparação de todos os outros, mas para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu coloquei aqui em valores. Olha só, se você tivesse investido R$100, o que teria acontecido com seus R$100? Se você tivesse investido R$100 completos em ouro, nos 6 meses você teria R$96, em 1 ano 93, em 3 anos 144 e por aí vai. Já no IFIX, você pode ver aqui ó, que ele vai crescendo de acordo com os anos vão se passando. A gente teve a crise do Covid, por isso que aqui está tão nebuloso assim, tá? Isso interfere diretamente em tudo que a gente entende sobre investimentos. Aqui a gente também tem o Ibov, você pode ver que ele foi crescendo com o passar do tempo, mas aqui já começa a ficar mais interessante, olha só. O S&P 500, de R$112 nos 6 meses, para 10 anos já vai para 396, ou seja, quase R$400. Você multiplicou aqui 4 vezes, é muita coisa, cara, muita coisa. E o Bitcoin, se você tivesse investido há 6 meses, você estaria aqui com uma perda interessantíssima, né? A gente está numa queda bem interessante aí. Já em 1 ano, já teria multiplicado quase as 4 vezes lá dos 10 anos ali do S&P 500. E por fim, a gente tem aqui os 3 anos aqui batendo R$855, ou seja, quase 9 vezes o valor. E eu não preciso falar nada, né, gente? Olha só, isso aqui, 5 anos você teria mais de R$11 mil, quase R$11.500 investindo só R$100. É por isso que eu trago para vocês aqui a importância de se diversificar, porque pense comigo, vamos supor que você tem uma carteira de R$10 mil, e desses R$10 mil você pega e investe R$100 em Bitcoin. Convenhamos que R$100 não é tanto assim quando comparado com 10 mil, certo? Então tudo bem. Agora a gente pega que o máximo de ruim que pode acontecer é você chegar a zero, ou seja, esses R$100 você vai perder ele. Mas e o que pode acontecer de bom? Não tem um limite, ele pode se multiplicar muitas e muitas vezes, inclusive pode ultrapassar o valor inicial da sua carteira só com aquele pequeno ativo. Como você pode ver aqui, passou dos R$11 mil em 5 anos de investimento, que não é tão longo assim, tá? Pense aí, há 5 anos atrás você poderia ter deixado de comprar um secador, você poderia ter deixado de comprar alguma coisa para comprar Bitcoin e hoje teria aí uma boa de uma grana. E não tô falando pra você não ter os prazeres da vida, deixar de sair, deixar de fazer... Não é isso. Você tem que saber gerenciar seus gastos para saber também alocar o seu dinheiro no local correto, entendeu? Assim você pode curtir a sua vida, investir e ter uma vida ainda melhor no futuro. Eu também peguei outras comparações aqui, ao invés de R$100 eu coloquei aqui R$1.000. Você pode estar dando uma olhadinha mais calma aí, mas eu vou realçar bastante uma coisa. No S&P 500 você teria aqui em 6 meses esse valor, em 10 anos quase 4 mil. Com os dados dessa tabela aqui, a gente pode concluir que o melhor investimento é você se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Porque convenhamos que aqui você vai aprender bastante coisa, vai aprender a multiplicar seu capital, vai aprender a fazer seu dinheiro trabalhar por você, então não deixa de se inscrever aí. E olha só o Bitcoin.
Você estaria com uma perda aqui bem interessante, né? R$300 aí em 6 meses quase. E, olha só, em 5 anos você teria mais de 100 mil reais. Gente, 115 mil reais. É muito dinheiro, cara. Então, se você não tem Bitcoin ainda, pelo amor de Deus, caça alguma maneira de você comprar pelo menos uma quantia pequena. 25 reais, 50 reais. Tem corretoras aí com 25 reais você já consegue comprar o seu Bitcoin. Entendeu? Então, não fique de fora desse tipo de investimento. Continuando aqui, eu fiz também algumas aqui um pouquinho maiores, como, por exemplo, 10 mil reais. Olha só. O ouro, você teria mais ou menos 10 mil reais mesmo, tá? O ouro é um ativo que você tem que ter na carteira em determinados momentos, como você pode ver, olha só. Aqui você teria uma boa rentabilidade, aqui já não teria uma boa rentabilidade mais. Então você tem que saber quais são os bons momentos para comprar ouro. Se você tivesse comprado e vendido nos momentos corretos durante esses anos, você teria muito mais aí do que eu diria 20 mil reais, tá? O IFIX, aqui tá 17 mil reais. Mas a gente tem que pensar também que os fundos imobiliários, eles nos pagam dividendos, tá? Então isso aqui não está incluso nessa rentabilidade aqui. É importante deixar claro. Aqui a gente tem o IBOV, que tá dando aqui o dobro, né? Obviamente, você investiu 10 mil, tá com 21 mil. O S&P 500 tá aqui quase 4 vezes. Então você tá vendo aqui que o S&P 500 foi 4 vezes o valor que você investiu. Você tem algum investimento que é do exterior? Pensa comigo. Você tem que ter algum investimento lá. Porque olha só como isso multiplicou bastante. E vale salientar que se você converter esse dinheiro para o Brasil, ou seja, se você investiu diretamente lá fora em dólar, o seu dinheiro valorizou em dólar ainda. Então se você jogar agora para o Brasil, ainda valorizou ainda mais, entendeu? Porque o real está mais desvalorizado. Então assim, fica aí talvez a oportunidade, a dica para você começar algum investimento no exterior. Tem várias empresas muito conhecidas como Google, Tesla, Amazon aí que você utiliza no seu dia a dia e que você pode ser sócio sim dessas empresas. Continuando aqui, no Bitcoin a gente tem, obviamente, aqui os 1 milhão de reais. Então, basicamente, se você tem 20 anos, se você tivesse investido quando tinha 15, agora você teria 1 milhão. Se você tem 25, se tivesse investido quando tivesse 20, hoje você teria 1 milhão. E assim sucessivamente. Ah, Henrique, mas eu não tenho 10 mil reais para investir. Olha só, as pessoas elas não começam investindo a partir dos 10 mil, tá? A gente começa investindo com pouco. E isso vai aumentando com o passar do tempo. Você tem que ter uma renda e essa renda você joga para os investimentos e esses investimentos vão gerar mais investimentos que você reinveste. É assim que funciona. Investir não é uma coisa que mais te dá dinheiro, ele multiplica o seu dinheiro. Então quanto mais dinheiro você tem, mais você vai ter, entendeu? Então você precisa ter uma fonte de renda para estar injetando mais aportes todos os meses ali para você ter uma rentabilidade muito interessante. Aí você pode me questionar, Henrique, eu tô vendo aqui que em 10 anos você multiplicou 2 vezes, isso não é bom? Para e pensa comigo, isso aí é a média. Se passaram 10 anos e aquele dinheiro seu que fica guardado lá na poupança, ele se multiplicou 2 vezes, você não precisou fazer nada por isso, você estava ali na média, no índice, de maneira mais segura. Se você quiser arrojar um pouquinho mais, então você pode ter uma rentabilidade muito maior. Então é basicamente isso, se você diversificar, você vai ter uma rentabilidade muito boa, tá? Porque você não vai estar trabalhando, o seu dinheiro que vai estar trabalhando lá, e você vai estar recebendo por isso. E igual eu falei, você tem que estar diversificando aí, colocando um pouquinho em Bitcoin, um pouquinho fora do Brasil, um pouco aqui no Brasil mesmo, um pouco em fundos imobiliários para receber os dividendos e poder reinvestir. Então assim, toda a estratégia. Se você não tem uma estratégia de investimento ainda, eu vou deixar um izinho aí em cima para que você possa clicar e ver a minha estratégia de investimento para talvez se inspirar e fazer a sua própria. Eu espero que você tenha conseguido entender mais ou menos como é que o mundo dos investimentos funciona e também espero que você tenha entendido que os investimentos eles são a longo prazo. E quanto mais for longo prazo, mais você ganha, mais você tende a ganhar. Então, não queira ganhos rápidos, esteja ali sempre plantando aos pouquinhos, aportando um pouquinho a todo mês e lá na frente eu tenho certeza que você vai se agradecer por ter começado. Inclusive, se você não começar, eu tenho certeza que desses 5 anos você vai se arrepender de não ter começado antes. Então é basicamente isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado bastante, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.